Em meio ao exílio da Babilônia, Daniel recebe visões que ultrapassam o seu tempo e revelam mistérios do futuro. Impérios que se levantariam e cairiam, a chegada do Messias e o grande clímax da história humana. Com mistério, suspense e ação, este roteiro cinematográfico mergulha nas profecias apocalípticas de Daniel, mostrando como Deus revela que é Ele quem governa sobre reis, nações e sobre o destino eterno da humanidade. O cenário é de dor e devastação. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, jaz em cinzas. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, arrasou os muros sagrados, queimou o templo e levou o povo ao exílio. Entre os cativos, jovens foram selecionados para servir no palácio real. E é neste contexto de trevas que surge a figura de Daniel. Um jovem que carregava em seu coração a fé inabalável no Deus dos céus. Daniel, juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, foi escolhido para aprender a língua e a cultura dos babilônios. Mas havia um detalhe crucial. Eles deveriam se alimentar da mesa do rei, comida sacrificada a ídolos. Daniel, porém, não cedeu. Sua determinação em permanecer puro diante de Deus ecoou como um trovão em meio ao luxo e à sedução da corte. Em um ato de coragem, Daniel pediu para não se contaminar com a comida do rei. Sua confiança não estava na força humana, mas no poder de Deus. Durante 10 dias, alimentaram-se apenas de legumes e água. E quando foram apresentados diante do rei, sua aparência era mais saudável, sua mente mais clara e sua sabedoria mais profunda do que a de todos os demais jovens. Deus honrou a fidelidade de Daniel. Deu-lhe inteligência, sabedoria e, acima de tudo, o dom de interpretar sonhos e visões. Era apenas o começo de uma jornada que atravessaria impérios, revelando segredos ocultos desde a fundação do mundo. Numa noite, Nabucodonosor teve um sonho perturbador, mas ao despertar, esqueceu-se dele. Nenhum sábio, nenhum mago, nenhum astrólogo conseguiu revelar o conteúdo do sonho, muito menos sua interpretação. O decreto do rei foi cruel. Todos os sábios da Babilônia seriam mortos. E entre eles estava Daniel. Diante da sentença de morte, Daniel reuniu seus amigos e juntos clamaram ao Deus do céu por misericórdia e revelação. E na calada da noite veio a resposta. Deus mostrou a Daniel o mistério do sonho. Diante do rei, Daniel não exaltou a si mesmo. Declarou com firmeza: há um Deus nos céus que revela mistérios. E então começou a revelar aquilo que mudaria o curso da história. A visão da estátua, formada por diferentes metais, cada um representando reinos que se levantariam e cairiam, até que a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas destruiria todos os reinos e estabeleceria o reino eterno de Deus. O rei Nabucodonosor ficou atônito. Nenhum sábio de sua corte, nenhum deus de sua religião pôde revelar o segredo, apenas o Deus de Israel. Daniel foi exaltado, colocado em posição de autoridade sobre toda a província da Babilônia. Mas o que parecia ser o auge era apenas o início de uma saga profética que atravessaria os séculos. Se um sonho já revelou o futuro dos impérios do mundo, o que acontecerá quando Daniel tiver suas próprias visões? Prepare-se, porque o que ele verá desafiará o entendimento humano. Daniel é transportado em espírito para uma visão perturbadora.
Ele contempla o mar agitado, símbolo do caos e das nações em convulsão. O vento sopra de todos os lados, levantando ondas gigantescas que parecem engolir a terra. Mas do fundo daquele abismo, algo sobrenatural começa a emergir. Do mar surge a primeira criatura, um leão majestoso, mas com asas de águia. Seus rugidos ecoam como trovões. Subitamente, suas asas são arrancadas, e ele é erguido sobre 2 pés como um homem, e lhe é dado um coração humano. Este símbolo enigmático anuncia a ascensão e a queda de impérios poderosos. O leão, a realeza e a força. As asas, a rapidez das conquistas, e o coração humano, a corrupção e a fragilidade da carne. Logo, uma nova besta ergue-se das profundezas. Um urso colossal, apoiado mais de um lado que do outro, com 3 costelas presas em sua boca. Uma voz misteriosa ordena: levanta-te e devora muita carne. O urso é símbolo de conquista brutal, domínio desigual e guerras devastadoras. Cada costela entre seus dentes representa nações derrotadas, impérios devorados pela sua fúria insaciável. Do mar turbulento, agora salta um leopardo com 4 asas nas costas e 4 cabeças. Este monstro veloz representa um império que se espalharia rapidamente pela face da terra, conquistando territórios a uma velocidade jamais vista. 4 cabeças, 4 reis, um reino dividido, mas com domínio avassalador. Então Daniel vê algo ainda mais terrível, a 4ª besta. Uma criatura sem comparação. Nem leão, nem urso, nem leopardo, mas um monstro de puro terror. Seus dentes são de ferro, suas garras de bronze. Ela devora, despedaça e esmaga tudo o que encontra em seu caminho. Seu poder não é apenas físico, mas espiritual. Este é o império do medo, do domínio absoluto, da escuridão que governa sem piedade. Daniel observa que a 4ª besta possui 10 chifres, e enquanto ele contempla, surge um novo chifre pequeno, que cresce e derruba 3 dos primeiros. Este chifre possui olhos humanos e uma boca que fala com arrogância, um símbolo de um rei que se levantará com poder sedutor, blasfemando contra o Altíssimo, uma profecia que ecoa até os dias finais. Mas antes que o medo tomasse conta do profeta, a visão se eleva aos céus. Ele contempla o trono do Altíssimo. O ancião de dias se assenta, seu trono é de fogo, rios flamejantes correm diante dele, e milhares de milhares o servem. Os livros são abertos. O tribunal divino inicia-se, e a besta monstruosa é julgada e destruída pelo sopro da boca do Senhor. E eis que, sobre as nuvens, vem alguém semelhante a um filho de homem. A ele é dado domínio, glória e reino. Todos os povos, nações e línguas o servem. Seu domínio é eterno e jamais passará. Esta figura gloriosa aponta diretamente para o Messias, aquele que trará justiça e estabelecerá o reino que não terá fim. O profeta Daniel fica perturbado. Seu coração estremece diante das imagens apocalípticas. Ele procura entender o significado das bestas, dos chifres e do Filho do Homem. E uma voz angelical lhe explica: as bestas são reinos que se levantarão da terra, mas no fim, os santos do Altíssimo receberão o reino eterno. A vitória final não pertence às bestas, mas ao Deus soberano.
Se Daniel já estava atônito com a visão das 4 bestas, imagine quando ele foi conduzido a outra revelação ainda mais sombria. A ascensão de um poder arrogante que se levantaria contra Deus, perseguindo os santos e tentando mudar os tempos e a lei. Quem é este poder? E como sua influência ecoa até os nossos dias? Descubra no próximo capítulo. A visão de Daniel não se encerrou com as 4 bestas, pois algo ainda mais terrível emergia diante de seus olhos. Entre os 10 chifres da 4ª criatura surgiu um mito pequeno chifre, mas com olhos humanos e uma boca que falava com arrogância, desafiando os céus e zombando do Altíssimo. Era o prenúncio de uma guerra espiritual que marcaria a história do mundo. O chifre não era grande em aparência, mas sua influência cresceu rapidamente. Diante de Daniel, 3 dos 10 chifres foram arrancados, abrindo espaço para o surgimento desse novo poder. Sua boca proferia palavras contra Deus e sua ousadia parecia não ter limites. Essa figura enigmática simbolizava um reino que se levantaria com astúcia, impondo sua vontade, perseguindo os justos e desafiando a verdade. Este chifre pequeno não representava apenas um líder, mas um sistema, um poder estabelecido sobre a terra que se colocaria no lugar de Deus. A visão revelava que ele mudaria tempos e leis, tentando reescrever a ordem divina e instaurar sua própria autoridade. Durante longos períodos, o povo santo seria entregue em suas mãos, sofrendo perseguições e opressões inimagináveis. Daniel viu a guerra sendo travada. O chifre pequeno se levantava contra os santos do Altíssimo, vencendo-os, espalhando medo e destruição. A perseguição não era apenas física, mas espiritual. A tentativa de apagar a fé, de substituir a verdade pela mentira e de colocar o orgulho humano no lugar do trono eterno. Mas o Altíssimo não permanecia em silêncio. O tribunal celestial foi instaurado e livros foram abertos diante do universo. O destino do chifre pequeno não estava em suas próprias mãos, mas nas mãos do Deus eterno. Embora a arrogância desse poder durasse por tempos determinados, seu fim já estava decretado desde o princípio. O juízo foi proclamado. O chifre pequeno seria destruído, consumido pelo fogo e condenado para sempre. E diante dos olhos de Daniel, a promessa se cumpria. O reino seria entregue aos santos do Altíssimo. Um reino eterno, que jamais seria destruído, onde a justiça reinaria e a mentira nunca mais teria lugar. Mesmo diante da promessa final, Daniel ficou profundamente perturbado. Seu rosto empalideceu e sua mente foi tomada por espanto. A guerra contra os santos, o poder do chifre pequeno, a arrogância contra Deus, tudo parecia insuportável. Mas em meio ao desespero, Daniel sabia que precisava registrar cada detalhe, para que as gerações futuras pudessem compreender e estar preparadas para o que viria. O capítulo do chifre pequeno parecia ter chegado ao fim, mas a história estava longe de se encerrar. Deus ainda tinha muito a revelar a Daniel. Segredos sobre reinos futuros, sobre príncipes poderosos e batalhas espirituais que ecoariam até os dias do fim. O que Daniel veria a seguir ultrapassaria a própria compreensão humana.
Se o chifre pequeno já representava tamanha ameaça, o que dizer das visões sobre o príncipe das batalhas celestiais e a revelação do tempo do fim? No próximo capítulo, Daniel será levado a compreender o choque entre poderes terrenos e forças espirituais, em uma das mais enigmáticas visões do Apocalipse. Após visões de bestas e reinos que assolariam a terra, Daniel é conduzido a uma cena ainda mais aterradora e majestosa. Ele vê a abertura de um tribunal cósmico, onde nada pode ser ocultado, e todos os segredos dos reinos e dos homens serão expostos. E então, Daniel vê livros sendo abertos. São registros eternos, onde nada escapa ao olhar do Criador. Cada ação, cada decisão, cada ato de império e de homens está escrito diante do tribunal celestial. Diante do ancião de dias, a besta arrogante é julgada. Seu poder se desfaz, sua boca insolente é calada, e sua imagem é consumida pelo fogo eterno. Os reinos que dominaram a terra com violência agora tremem diante do tribunal do céu. E então, no clímax da visão, Daniel contempla algo ainda mais sublime. Vindo com as nuvens do céu, aparece o Filho do Homem. Ele se aproxima do ancião de dias, recebendo poder, glória e um reino eterno que jamais será destruído. Mas apesar da vitória revelada, Daniel não encontra descanso. Seu corpo estremece, seu espírito se abala, pois a visão é maior do que sua mente pode compreender. O destino dos reinos, o juízo dos impérios e a glória do Filho do Homem ecoam como trovões em sua alma. Mas a jornada profética de Daniel não termina aqui. Se o tribunal celeste já revelou o destino das bestas, o que mais estaria oculto nos segredos do futuro? E qual seria o papel do povo santo em meio a tantas revelações apocalípticas? As visões de Daniel o conduzem para uma cena de cortar a respiração. Ele se encontra à beira de um grande rio. Seus olhos contemplam um ser celestial, vestido de linho branco, com um rosto que brilhava como relâmpago e olhos como tochas de fogo. Esse ser glorioso anuncia que os eventos do tempo do fim já estavam determinados e que haveria um período de tribulação nunca antes visto entre os homens. Daniel, frágil diante daquela presença, pergunta: Senhor, qual será o fim destas coisas? E a resposta ecoa como trovão: Vai, Daniel, porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. O anjo anuncia a Daniel que, no tempo final, surgiria um período de angústia tão terrível que abalaria todas as nações. Guerras, fome, pestes e perseguições assolariam a humanidade. Mas no meio da escuridão, uma promessa brilhava. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que defende os filhos do teu povo. A cena ganha força, o mal parecia dominar. Mas Deus já havia determinado que seus justos seriam guardados e livres do poder absoluto da escuridão. O profeta contempla o dia em que os nomes seriam chamados. Naquele tempo, todo aquele que for achado inscrito no livro será salvo. O terror da tribulação não seria o fim. Para os fiéis, o destino era a vida eterna. Para os que rejeitaram a justiça, o juízo e a vergonha perpétua. O suspense se intensifica. Daniel vê multidões despertando, como se saíssem do pó da terra, alguns para a glória eterna, outros para a condenação.
A voz celestial declara que muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. O sofrimento do tempo do fim não seria apenas castigo, mas refinamento. Como o ouro que brilha após ser colocado no fogo, assim também os que permanecessem fiéis brilhariam como estrelas no firmamento para todo o sempre. A mensagem é clara. Os justos não apenas sobreviveriam, mas se tornariam testemunho eterno da glória de Deus. Daniel recebe detalhes sobre períodos proféticos, dias contados, tempos determinados. Mas mesmo diante dessas revelações, ele confessa: eu não entendi. O anjo responde com firmeza: vai, Daniel, tu, porém, guarda estas palavras até o tempo do fim. O mistério permanece, alimentando a expectativa. Nem mesmo Daniel recebeu todas as respostas, porque o grande clímax da história pertence ao próprio Deus. Exausto, mas cheio de esperança, Daniel ouve a promessa final: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e te levantarás para receber a tua herança no fim dos dias. O velho profeta, que tanto chorou, tanto jejuou e tanto intercedeu, descansa com a certeza de que a história não termina na tribulação, mas na vitória eterna dos justos. Se Daniel recebeu revelações tão grandiosas e ainda assim não entendeu por completo, o que dizer de nós que vivemos nos dias de hoje? Será que estamos mais próximos do cumprimento dessas profecias do que imaginamos? As visões de Daniel não foram apenas registros históricos. São sinais, lampejos de um futuro que se aproxima a cada dia. O mal parece triunfar, mas a promessa de Deus garante que, no fim, a vitória será dos que permanecerem firmes. Se esta história impactou você, não esqueça de deixar seu curtir, se inscrever no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam as revelações de Daniel. Se Daniel viu os segredos do fim, imagine o que o livro de Apocalipse tem a revelar. No próximo vídeo, vamos mergulhar nas 7 trombetas e os mistérios do juízo final. Prepare-se para uma jornada ainda mais intensa e revelada.